de pedreiro. Responda rápido. Quem é o sujeito da frase? Se você pensou em pedreiro, eu vou te dar a primeira dica de hoje. Sujeito não inicia com preposição. E se você quer aprender mais sobre o tal sujeito, então vem comigo! E a primeira coisa que eu preciso confessar aqui para vocês, pessoal, é que o tal sujeito é o cara. É isso mesmo, ele é o cara que manda e desmanda no tal verbo. Molly comeu uma laranja. Aqui nós temos um único sujeito, que é Molly, que está na primeira pessoa do singular, né? Ela. Como o sujeito é quem manda no verbo, o que acontece aqui? O verbo também vai para a primeira pessoa do singular. Ela comeu, né? Molly comeu uma laranja. Molly e Diego comeram uma laranja. Vejam só que aqui nós temos dois sujeitos, né? Molly e Diego, ou seja, terceira pessoa do plural, né? Eles. O que acontece com esse verbo aqui? Ele também vai para a terceira pessoa do plural, né? Comeram, Molly e Diego comeram, eles comeram. Ah, Natália, mas e se a frase for maior? E se a frase já começar com um verbo? Como que eu vou fazer para descobrir quem é o sujeito da frase? Você vai fazer a seguinte pergunta. Que ou quem é que e mais o verbo? Caiu do alto da construção o capacete do operário. Que ou quem é que caiu, né? Então, que ou quem é que mais o verbo, né? O capacete do operário. Esse é o sujeito da nossa frase. E vejam que o nosso sujeito, ele possui mais de uma palavra, né? O capacete do operário. Isso significa que ele é um sujeito composto. Se for um sujeito com apenas uma palavra, como na frase que a gente viu anteriormente, né? Molly comeu uma laranja, então nós temos um sujeito simples. Agora observem esta outra frase. Um baú repleto de diamantes, rubis, esmeraldas e joias de celebridades dos séculos passados foi encontrado no fundo do oceano. E aí, quem é o sujeito desta frase? Bom, primeiramente nós temos que identificar o verbo, certo? E no caso da nossa frase, nós temos uma locução verbal. Foi encontrado. Pessoal, eu já expliquei no canal o que é locução verbal no vídeo que está aqui embaixo na descrição. Dá uma conferida lá. Agora vamos fazer aquela nossa pergunta. Que ou quem é que foi encontrado? Um baú repleto de diamantes, rubis, esmeraldas e joias de celebridades dos séculos passados. Nossa, que grande esse sujeito, não é mesmo? Mas apesar de nosso sujeito aí ser grande, ter tantas palavras, sempre existem algumas palavras que são mais importantes do que as outras. E no nosso caso aqui, é a palavra baú. E a esta palavra nós chamamos de núcleo do sujeito. Ah, Natália, mas de novo, como que eu vou saber qual é o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito, pessoal, é aquela palavra que faz a frase ter mais sentido. E quando o nosso sujeito tiver uma preposição, o núcleo do sujeito vai se encontrar antes da preposição. Então vejam este exemplo. Apareceu um pedaço da lua entre as nuvens. Qual é o verbo? Apareceu. E qual é o sujeito? Aí vamos fazer aquela pergunta, né? Que ou quem é que apareceu? A resposta é o nosso sujeito, né? Um pedaço da lua. O núcleo do sujeito, a gente vai ler até chegar na preposição. Então, um pedaço, paramos aí, né? Porque da é a preposição de mais a, né? Da. Então, aqui nós já temos o nosso núcleo do sujeito, que é um pedaço. Mas a palavra mais importante ali, que faz mais sentido, lógico, é
pedaço, né? Então, esse é o nosso, de fato, o nosso núcleo do sujeito. O bolo de chocolate está gostoso. Verbo, está. Sujeito, que ou quem é que está? A resposta é o nosso sujeito, né? O bolo de chocolate. E qual é o núcleo do sujeito? O bolo e parou, né? Porque nós temos ali a preposição de. E entre o e o bolo, a palavra mais importante aqui é bolo, né? Então, bolo é o nosso núcleo do sujeito. O humilde trabalhador teve seus direitos garantidos. Verbo, teve. Sujeito, que ou quem é que teve? O humilde trabalhador. Quem é que traz mais sentido para a frase? O humilde ou trabalhador? Trabalhador. Então, este é o núcleo do nosso sujeito. Tudo certo por enquanto, pessoal? Então, para finalizar, pessoal, vamos voltar àquele nosso exemplo lá da introdução do vídeo. Quem aí lembra? Precisa-se de pedreiro. Mas se pedreiro não é o sujeito, quem é o sujeito dessa frase? Bom, primeira coisa, vamos ver o verbo. O verbo é precisa. Depois, nós vamos procurar o sujeito, através daquela perguntinha. Só que quando a gente tiver o se na frase, como ali precisa ser, nós vamos acrescentar esse se na nossa pergunta também. Então, vai ficar assim, que ou quem é que se precisa? Vejam que dá uma vontade muito grande, né, de responder pedreiro, né? Porque o que é que precisa ali? Pedreiros, né? Só que não. Lembram que eu falei que sujeito não inicia com preposição? Pois é, antes de pedreiro ali nós temos o de, né? De pedreiro. Então, pedreiro não pode ser o nosso sujeito. O sujeito da nossa frase aí, na verdade, ele é indeterminado. A gente não sabe de fato quem é que está precisando dos serviços de pedreiro. E é isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, já se inscrevam no canal e já deixa aquele joinha. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!